Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura, do livro Segredos da Mente Milionária, agora começando a segunda parte, onde a gente vai conhecer aqui os princípios de riqueza. São 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Muito importante a leitura desse livro para você que ainda não conhece. Eu considero esse livro um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que eu tive acesso a esse livro, eu tenho aprendido muitas coisas. Algumas eu já consegui colocar em prática e foi, o que me levou a ter o resultado que eu tenho hoje no meu pessoal, no meu profissional, na parte financeira também, né? E eu tenho certeza que esse livro tem muito a contribuir com você também. Então, para você que está nos acompanhando a leitura, aproveite também para você dar o like nesse vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque nós estamos lendo esse livro por completo, assim como também estamos lendo a Bíblia, né? Começamos desde o primeiro capítulo de Gênesis. Alguns vídeos estão em outro canal, a gente vai passar tudo para esse canal também, vai criar uma playlist separada, né? Dos vídeos da Bíblia, para os livros de leitura que a gente está lendo. E espero que essa leitura de hoje, os comentários que a gente vai fazer, possa trazer algum sentido para você. Na parte 1, diz o autor, abordei o processo de manifestação. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona? Comece dando uma rápida olhada em como a sua mente trabalha. Metaforicamente falando, ela não é mais nada do que um grande armário cheio de arquivos, similar ao que você talvez tenha em casa ou no escritório. Toda informação que entra ali é etiquetada e guardada nesses arquivos de fácil acesso para ajudar na sua sobrevivência. Você percebeu? Eu não disse prosperidade, disse sobrevivência. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre sobreviver e viver uma vida próspera. A maioria das pessoas sobrevive. Em cada situação, você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que têm a etiqueta dinheiro e, com base neles, decide o que fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessas pastas, ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sob essa categoria. As suas decisões se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então você faz o que acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a escolha certa pode não ser uma escolha bem-sucedida. Na verdade, aquilo que faz total sentido para você pode produzir péssimos resultados. Digamos que a minha mulher está no shopping center e vê uma bolsa verde em promoção com 25% de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos da sua mente com a pergunta: devo comprar essa bolsa? Numa fração de segundo, eles lhe dão a resposta. Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada. Além disso, essa tem o tamanho ideal. Compre-a. Ela se encaminha para o balcão sentindo-se emocionada, afinal vai comprar a linda bolsa e também orgulhosa, pois a está adquirindo com 25% de desconto. Na mente da minha mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela e ainda por cima que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou o seguinte pensamento: é verdade, esta bolsa é muito linda e caramba, é uma verdadeira pechincha. Mas como neste momento estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor me segurar. A minha mulher não se deparou com essa informação porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta, quando você estiver devendo e evite comprar, nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Percebeu? Se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Escolhas naturais, automáticas e que farão total sentido para você, mas cujo resultado final será um problema muito maior ou, na melhor das hipóteses, alguma coisa medíocre. Inversamente, se na sua mente há arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você tomará de forma natural e automática decisões que conduzem a ele. Nem precisará refletir sobre o assunto. O seu modo normal de pensar resultará numa ação bem-sucedida da mesma forma que o modo normal de pensar de Donald Trump produz riqueza. Não seria fantástico se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos em matéria de dinheiro? Desejo muito que a sua resposta a essa pergunta tenha sido com certeza, ou algo semelhante. Sim, você é capaz. Como disse anteriormente, o primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização.
Isto é, o ponto de partida para pensar da mesma forma que os ricos é saber como eles pensam. As pessoas ricas pensam de um modo diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Os seus pensamentos se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. Nesta parte do livro, vou mostrar algumas dessas diferenças e, para auxiliá-lo no seu recondicionamento, instalarei na sua mente 17 arquivos de riqueza alternativo. Novos arquivos possibilitam novas escolhas. Eles o ajudarão a perceber quando você estiver raciocinando como indivíduo de mentalidade pobre ou como alguém que tem uma visão de classe média e a mudar conscientemente o seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas. Lembre-se, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Esse é o primeiro princípio dessa leitura. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Acontece que a maioria das pessoas tendem por escolher as formas negativas. Antes de começar, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não tenho a menor intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos financeiros, nem desejo dar a impressão de que não me sensibilizo com a sua situação. Não considero os ricos melhores do que ninguém, e eles apenas têm mais dinheiro. Por outro lado, em alguns casos, para me assegurar de que você captará a mensagem, utilizo exemplos mais incisivos para diferenciar o modo como as pessoas pensam. Segundo, sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grande dificuldade financeira e indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere às finanças, estou me referindo unicamente à sua mentalidade, à sua maneira característica de pensar e agir, e não à quantidade de dinheiro que elas têm ou ao seu valor para a sociedade. Terceiro, expõe a questão de maneira generalizada. Sei muito bem que nem todo rico, assim como nem toda pessoa que dispõe de recursos financeiros limitados ou simplesmente satisfatório, é como apresenta em alguns exemplos. Repito, o meu objetivo é destacar a diferença entre as mentalidades para ter certeza de que você entenderá os princípios e conseguirá utilizá-los. Quarto, de modo geral, menciono com menos frequência a visão de classe média, porque esta costuma ser um híbrido de forma como os ricos pensam e da mentalidade pobre. O meu propósito, insisto, é que você se conscientize do lugar que ocupa na escala e raciocine como os ricos, caso queira ser um deles. Quinto, você pode ter a impressão de que muitos princípios dessa seção do livro têm mais a ver com os hábitos e ações do que com formas de pensar. Lembre-se, as suas ações provêm dos seus sentimentos, que provêm dos seus pensamentos. Consequentemente, toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue essa mesma direção. Finalmente, quero que se disponha a abrir mão da ideia de que está certo. Isso é muito poderoso, tá? A maioria das pessoas elas não conseguem prosperar porque elas não são humildes o suficiente, não abrem mão, né, da sua forma de pensar, de agir, elas agem como se fossem pedras, né? E eu sou assim, eu nasci assim, a minha forma de agir. E sempre quando alguém está dando uma instrução, ela vai analisar e procurar um ponto negativo no palestrante, no treinador, no autor do livro, enfim, para, de certa forma, menosprezar aquela pessoa que está passando a informação e automaticamente ela sabota a possibilidade dela estar aprendendo coisas novas. Ou seja, que aceite de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que está agora. Caso deseje um pouco mais dessa mesma experiência, continue a se conduzir à sua maneira. Mas se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. Está falando do autor. Os conceitos que ensino são simples, porém muito profundos. Eles proporcionam mudanças reais para pessoas reais no mundo real. E como é que eu sei? Na minha empresa, todo ano recebo milhares de cartas e e-mails que relatam como cada um dos arquivos de riqueza modificou a vida das pessoas. Se você aprender o que são esses arquivos e usá-los, tenho absoluta confiança de que eles lhe darão a chance de transformar a sua vida também. Esse livro ele está me inspirando muito. Provavelmente você que está acompanhando essa leitura, você ainda vai ouvir muito falar do meu nome com relação à mentalidade. Porque desse livro, a leitura desse livro aqui, está me trazendo muitos projetos à minha mente, leituras de livros, novos livros e principalmente eu vou passar a escrever livros, eu vou passar a desenvolver grandes projetos, porque esse livro está me ajudando, abrindo a minha mente e mostrando para mim que eu sou capaz. Assim como o autor desse livro era alguém que vivia por dificuldades e transformou a sua vida, eu também estou seguindo essa mesma direção e eu quero inspirar você nessa direção. Mas é somente você que conseguiu acompanhar a leitura até agora que está conseguindo ouvir essa minha declaração, que é um compromisso que eu estou assumindo comigo mesmo e estou compartilhando com você.
né? Então, é muito importante ter essa visão de longo prazo também. Quais são os seus projetos de vida? Qual é a intenção que está por trás? Assim como ele, ao destravar ele destravou milhares de pessoas, eu acredito que eu fazendo isso eu vou conseguir auxiliar outras pessoas para que elas possam, de repente, talvez não tenham acesso ao livro, mas elas vão ter acesso à minha pessoa e através da informação que eu estou absorvendo nesse livro, eu vou conseguir destravar essas pessoas. Esse é um dos meus objetivos no projeto de vida. No fim de cada sessão, apresente uma declaração e descreva as medidas que você deve tomar para gravar esse arquivo específico de riqueza. É essencial que cada um dos arquivos seja colocado em prática o mais rápido possível na sua vida, para que o conhecimento passe a um nível físico, celular, criando uma mudança permanente e duradoura. Ou seja, toda vez que você aprende algo e você aprende que aquilo ali é importante, você tem que colocar em prática, coloque em prática já, não fique deixando para depois. Depois nunca acontece, na maioria das vezes. Quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos, os de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. A leitura o ajudará, mas a questão é completamente diferente quando se passa da teoria à prática. Caso esteja de forma comprometido com sucesso, Caso esteja de fato comprometido com sucesso, prove isso executando as ações sugeridas. Tá? Então, uma coisa é quando você ouve a leitura, uma coisa é quando você anota, outra coisa é quando você começa a colocar em prática, outra coisa é quando você começa a não só colocar em prática, mas começar a direcionar isso daí para outras pessoas. É o que eu estou fazendo. Eu já passei pelo estágio da leitura, já passei pelo estágio das anotações, já passei pelo estágio de colocar em prática algumas coisas, não tudo, estou colocando em prática muitas coisas, né? Saindo dessa de promessa e colocando em prática. E agora eu estou aqui transbordando para você o meu entendimento. Sugiro que você siga esses passos, porque são os passos que a gente tem aprendido com T. Harv Eker. E se ele mudou a vida dele, tem mudado a vida de milhares de pessoas, você também pode mudar a sua vida simplesmente modelando, né? Não há necessidade de você inventar a receita do bolo. A receita do bolo já existe, é só você seguir. E com certeza, se ele teve resultado, você também pode construir. Nós podemos construir grandes resultados juntos. Uma excelente reflexão para você, que você possa colocar em prática as leituras, e a partir de amanhã a gente começa com o arquivo de riqueza número 1. Se não deu like no vídeo ainda, dá o seu like e se inscreva no nosso canal.